Boa noite. Olha, é uma alegria estar aqui com vocês, agora presencialmente, né? O término da pandemia nos permite isso e eu fico muito contente realmente com o convite. O Mário disse que eu sou palestrante, mas não é bem assim, né? Eu não gosto de fazer palestra, eu gosto de conversar. Eu acho que eu sou um conversador, né? Uma nova categoria. Então, para conversar eu preciso pelo menos 2 pessoas. E eu conto que vai ter pelo menos alguém que vai conversar comigo aqui. Então eu peço que vocês me interrompam, que vocês discordem, que vocês complementem, bem, falem o que quiserem, afinal, eu sou visitante, vocês que são daqui, não vão vocês ficarem tímidos. Combinado? Então eu conto que alguém não me deixe falando sozinho aqui na frente. Tá bom? Muito bem. O essencial para viver bem. Eu acho que a gente precisa de poucas coisas para viver bem. Mas tem tanta coisa que chega até nós. A gente ouve tantas coisas, lê tantas coisas aparecem na nossa cabeça que a gente confunde tudo. E tudo fica aparentemente complicado. Parece que é complicado viver bem. Nós complicamos muito. Nós temos dentro de nós tendências, desejos, hábitos que trazem uma certa dificuldade para a gente viver bem. Mas como viver bem, isso já foi colocado há muito tempo. Muito tempo. Só que a nossa relação, a forma como a gente vê, o que a gente quer fazer e o que é preciso fazer para viver bem, nós temos um problema aí nesse meio, nós temos um conflito. Muitas vezes a gente não se conforma de ter que fazer pequenas mudanças dentro de nós para viver bem. A gente não aceita e não faz. E está tudo bem. Está tudo bem. O Pai continua a nos amar, nós continuamos na nossa trajetória, a vida continua a trazer para nós todas as oportunidades que a gente precisa, mas os nossos atos têm consequências. Não tem jeito. Você planta arroz, normalmente até hoje colhe arroz. Não sei se em outro lugar. Em Bauru continua colhendo arroz, aqui acho que também, né? Então, eu penso, vou aproveitar que tem alguns jovens aqui, eu gosto quando tem jovens de menos de 30 anos presentes, né? E vou falar um pouco a linguagem deles. A vida é um jogo. Você quer ganhar o jogo? Quer. Ninguém entra num jogo para não ganhar. Ok. Você precisa ver quais são as regras. Simples assim. Viver bem é ganhar o jogo. Viver bem é entender quais são as regras. Você chega num jogo, um jogo de buraco, um jogo de truco, um jogo de computador, e você pergunta, como que é que funciona para ganhar? Aí te contam, ou você lê. E aí você faz o quê? As regras. Né? Às vezes você tenta dar uma forçadinha nas regras, tenta burlar alguma coisa, geralmente não funciona, vai dar alguma coisa errada, né? E você logo se encaixa. É isso, gente. Enquanto a gente não entender aonde a gente está, a gente vai viver frustrado. Se alguém nasceu aqui, pensando que aqui é parque de diversões, vai ter que chorar. De frustração, de engano, vai estranhar quando chega um exercício, vai estranhar quando chega um trabalho. Por quê? Mas aqui não é parque de diversão? A gente não veio aqui para se dar bem? A gente não veio aqui para ficar no bem bom? Não. Aqui é uma escola. Na escola tem trabalho, na escola tem que aprender. Dá trabalho ir na escola, né? Às vezes a gente descansa, tem um intervalo, a gente vai ali no pátio, né? Mas na maior parte do tempo é para aprender. E aprender exige esforço.
Simples assim. Tudo que a gente pensar de diferente disso significa uma complicação, porque a vida ou o contexto que a gente vive não vai corresponder à nossa expectativa. Nós vamos esperar que a gente viva sem problemas, e não existe uma escola sem problemas. O que a gente vai na escola e vê o quê? Um monte de problema para resolver. Problema de matemática, de geografia, de português, de tudo. Tudo são problemas na escola. E por que aqui, que é uma escola, a gente pede para Deus que a gente não tenha problemas? Vocês já perceberam que a gente pede isso? Toda manhã, a maioria de nós acorda e peça: Deus, que eu tenha um dia bom. A gente não pede isso? O que a gente está pedindo de verdade? Deus, que eu não tenha problemas hoje. É isso? Sabe o que Deus todo dia responde? Você vai ter um dia bom, do meu jeito. E Ele manda um monte de problema. Por quê? Porque Ele é professor. O único título que Jesus, representante do Pai, admitiu para si é de mestre. Mestre ensina. Então, acordar de manhã com a expectativa de que não vai ter problema é uma perda de tempo. Pedir se eu resolvo os problemas. Sim, vamos pedir para que eu consiga resolver os problemas. Talvez, até indo um pouco além, pedir para eu entender qual é o problema, porque eu não consigo resolver o que eu não entendo. O que o problema está pedindo para mim? Quando eu estava na escola, há um bom tempo atrás, eu lembro que o professor falava assim: leia o enunciado, leia o que está sendo pedido, porque a resposta está no problema. Olha a dica: entenda o que está sendo pedido. Normalmente não é o que parece. Normalmente. Quando você entende, quando você está disposto a resolver o problema, fica muito mais fácil. E aí a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês: estamos dispostos a aprender com os problemas? Porque se a gente veio aqui, não precisa responder, se a gente veio aqui achando que aqui é parque de diversões, nós vamos ficar frustrados. Porque aqui não é. Vocês percebem que o essencial para viver bem não é a vida mudar? Porque não existe nada errado com a vida. O que estaria de errado com a vida? Claro que pode estar aparecendo na cabeça de vocês de que tem muita criminalidade, que tem muita gente enganando as outras pessoas. Sim, sem dúvida. Eu não nego. Tudo isso que a gente vê nos jornais existe. E o que é isso que a gente vê? Os enganos que a gente faz quando a gente não entende o que é viver a vida encarnado. Nós sabemos, e aí nós vamos começar nos itens, que eu gostaria de citar alguns itens que eu considero fundamentais para a gente viver bem. Eu já disse o primeiro e talvez o mais importante: você ter o entendimento correto de qual é o contexto da vida. A vida pretende nos ensinar a sermos felizes. Ponto. E ela vai fazer de tudo para nos ensinar isso. Às vezes ela nos coloca de cama. Às vezes ela nos tira tudo. Às vezes ela nos deixa sozinho. Às vezes ela nos enche de problema. Às vezes ela tira todos os problemas para ver o que a gente vai aprender. Porque até não ter problemas é um aprendizado. Vou dar um exemplo. A maioria de nós aqui passou talvez a maior parte da vida com saúde. Estou certo? Nós sabemos ter saúde? Nós sabemos viver com saúde de forma que a saúde sempre exista? Geralmente não. Na saúde, a gente cria doença.
Não estou generalizando, mas muitas vezes é assim. Excedemos no uso da saúde em alguns aspectos, criando o desequilíbrio que é a doença. Então, a saúde também é uma prova. A gente pensa que só a doença é prova, né? Que perder emprego é prova. Não. Também. Saúde também é prova. Ter emprego também é prova. Ter dinheiro é uma prova dificílima. Dificílima. Coitados de quem tem muito dinheiro. Oremos por eles. Eles têm uma prova dificílima, porque no mundo como está estruturado hoje, ter dinheiro e poder e estar equilibrado e construir a própria paz é dificílimo. Deus me livre. Eu rezo quando eu vejo as longas filas na loteria, porque eu sei que alguém vai ganhar. E eu rezo por quem vai ganhar, porque é muito perigoso ganhar na loteria. Muito perigoso. E se você ganhar 40 milhões? Sabemos viver com 40 milhões, gente? Sabemos? Sem nos estreparmos todos depois? Mas é aquela adrenalina de se virar para pagar a conta no fim do mês, não vai ser bom. Veja, tudo é uma forma de ver. E você colocou que essa adrenalina faz bem. Porque essa adrenalina nos estimula a criatividade, né? A gente dá nó em pingo d'água, né? E quem tem 40 milhões, vai lá e paga. Olha, que chato. Manda pagar, inclusive. Não é? E vai ter outros problemas. Esse outro problema que geralmente quem não sabe usar o dinheiro tem, chama-se tédio. Chama-se não ver sentido de estar vivo. É um problemão, gente. Vocês sabem que muitos famosos se suicidam. Será que é porque eles estão felizes? Não deve ser, né? Muito bem. Um dos primeiros itens, então, para mim, entender aonde eu estou é fundamental. Fundamental. Porque aí eu tenho uma expectativa adequada. Se eu sei que aqui é uma escola, eu sei o que eu espero de uma escola. Eu sei o que vai ter por aqui. Estou relativamente preparado. Penso sobre, estudo sobre e não me frustro, porque a frustração dói. Sei o que eu vou esperar. Como são os meus colegas de classe? Tão ignorantes quanto eu. Então isso já me permite regular o que eu espero deles. A gente espera muito de quem não sabe nada? Não, né? Isso tira frustrações. Se eu espero pouco, qualquer coisa que eu tenho será alegria. Se eu espero muito e não chega lá, eu reclamo, choro, sofro. Percebam como saber o que o contexto pode dar ajuda muito? Muda completamente a forma. Mas vamos além. Estou esperando que mais alguém fale comigo. Uma pessoa já falou comigo, já fiquei contente. Nós sabemos na doutrina, em todas as religiões cristãs, de que nós somos imortais. Certo? A gente não morre. Tá certo? Todo mundo sabe disso. Mas será que a gente já pensou mais profundamente sobre isso? Porque isso traz consequências importantes. Muito importantes. Será que a gente colocou essa informação no nosso dia a dia? Eu nunca vou desaparecer. O que é não morrer? Eu nunca vou parar de pensar e nunca vou parar de sentir. Isso é não morrer. Eu sempre vou ter tempo. Isso é não morrer. Certo? Já que eu nunca vou morrer, eu sou imortal, eu vou ter todo o tempo, não vou? Isso é fantástico, gente. Eu vou ter tempo para arrumar toda a bagunça que eu fiz. Eu vou ter tempo para aprender tudo que eu não sei.
Eu vou ter tempo para encontrar todas as pessoas que se distanciaram? Eu vou ter tempo para realizar todos os meus sonhos? Não existe mais a palavra nunca. Nunca mais vou ver tal pessoa. Não é verdade. Nunca mais vou poder fazer tal coisa. Não é verdade. Nunca mais não existe mais. Porque eu vou ter todo o tempo sempre à minha disposição. Tá certo eu pensar isso, gente? Vocês percebem que isso muda? Meu pai tem 88 anos, vai fazer 7 de setembro. Falei, pai, o que você vai aprender agora? Ele falou, assustado, mas eu tenho 88 anos? Eu falei, o senhor é espírita e sabe que não vai morrer? Me diz isso. Como assim? O senhor vai ter que aprender depois que desencarnar. Começa logo, começa já, adianta. Puxa a matéria. O que você vai aprender agora? Então esse negócio, eu estou com 70, não vou, agora eu vou esperar morrer. Não vai morrer. Claro que as nossas possibilidades, quando o nosso corpo envelhece, porque eu não envelheço, nem vocês, só o corpo, eu tenho outras possibilidades. Não consigo sair correndo por aí, a minha dependência aumenta, etc. e tal, mas eu posso aprender muitas coisas. Muitas coisas. Por quê? Porque eu não sei muitas coisas. Eu posso aprender coisas que eu nunca imaginei que deveriam ser aprendidas. E aí? Olha só, uma pequena informação que todo mundo sabe muda a vida, gente. Muda a disposição de viver. A gente precisa entender que eu tenho um caminho, meu corpo tem outro. Meu corpo vai para baixo, eu vou para frente. E mesmo o período de fragilidade orgânica decorrente da velhice, ele dura 20, no máximo 30 anos. E 30 anos passa assim. Não passa? Então, nossa, agora eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Não vai, mas vai poder fazer outras coisas. Vai ter tempo para aprender, tempo para pensar, tempo para rever, tempo para conversar, tempo para ouvir. Quantos de nós nunca tiveram tempo para ouvir na vida? Nessa vida agitada, nessa vida corrida. Aí quando a gente tem tempo para ouvir, a gente reclama que não faz nada. Não faz nada porque não quer. E a gente precisa ressignificar o que é nada. Não dá para fazer nada, gente. Se você estiver olhando para o sol, você está olhando para o sol. Isso é alguma coisa. Não existe possibilidade. A gente só consegue não fazer nada se a gente parar de pensar. Isso não vai acontecer. Como é que a gente está usando o nosso pensamento? Como? Porque o pensamento constrói e destrói. O pensamento cura e adoece. O que nós estamos fazendo com essa energia poderosa que nasce do ser e cria tudo? O que nós estamos fazendo? Porque existem pessoas que estão na cama só pensando e não conseguem levantar, porque o corpo já não deixa. Elas estão fazendo muitíssimo, se quiserem. Tanto é que lá no livro Boa Nova, um livro que eu considero de cabeceira, do Humberto de Campos, escrito pelo Chico, André, no capítulo 6, Fidelidade a Deus, fala assim para Jesus: Jesus, eu acho que eu não vou poder trabalhar contigo, eu estou muito adoentado. E Jesus, de uma forma belíssima, e aí eu não vou dizer igual porque eu não consigo, mas convido vocês a lerem, diz assim: André, se a gente não tiver mais perna, nem mais braço funcionando, não ouvir nem ver, a gente pode servir a Deus tendo paciência e coragem. E fazendo uma dessas duas coisas, a gente está trabalhando como nunca. Tudo, gente, é como a gente vê. As coisas mais terríveis podem ser vistas de outra forma.
Sabe a lagarta? A lagarta não sabe que vai virar borboleta. E quando ela se enrola no casulo, coitada, ela pensa que vai morrer. Mal sabe ela que vai virar borboleta. É tudo uma forma de ver. Se ela tivesse um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento, ela ia saber, feliz, que a hora que ela entra no caixão dela, que é o casulo, ela vira borboleta. E ela não iria fazer o próprio casulo com tristeza, mas sim com alegria. Porque ela vai conhecer o jardim que ela nunca viu. Porque ela passou a vida inteira só fazendo o que a maioria de nós faz, comendo. Ou traduzindo. A gente come, tem que comer, né? Mas o que ela fez? Eu vou traduzir de outra forma. Ela só sobreviveu. Talvez ela só comece a... Acho que não precisa disso, precisa? Talvez ela só comece a viver quando ela adquirir asas e voar, e conhecer o jardim, as belezas que nos esperam. Mas quando é que a gente vai construir as nossas asas? Através da forma como a gente pensar. Por isso que é importante que a gente mude a forma de pensar hoje. Porque a forma de pensar constrói as nossas asas espirituais. Constrói a nossa leveza que permite que a gente voe. Constrói o nosso entendimento, a nossa visão, que vai permitir que a gente veja o que está acontecendo aqui que a gente não está vendo. E eu nem estou falando de mediunidade. Eu estou falando de entendimento, de significado. A borboleta... Obrigado. A borboleta, a lagarta, ela está no jardim e não vê. Será que nós, dentro da nossa vida cheia de problemas necessários para que a gente aprenda, não estamos dentro do jardim já desde sempre e só falta olhos de ver? Será? A gente precisa pensar nisso. Primeira coisa, então, eu sugiro que a gente pense o resto da vida que a gente é imortal. E pare de ter medo. Porque só saber, só ter convicção, só como se fosse pouca coisa, só ter convicção de que sou imortal, pode tirar a maioria dos medos que a gente sente. Porque a gente consegue descobrir que nem morrer a gente pode. Alguém aqui vai morrer? Morrer no sentido de desaparecer? Não. Então por que a gente tem medo de desencarnar? Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nisso. Nós vamos descobrir que o medo não é de morrer, é outra coisa, mas não vou contar não. Não vou contar não. Para onde eu vou? Eu sei para onde todo mundo vai. Vocês não sabem? O pessoal às vezes me pergunta, Edgar, eu tenho medo do futuro. Eu não entendo. A gente já sabe como é a regra do jogo. Quando entramos nesse jogo, contaram pra gente, falaram assim, olha, cada um terá segundo as suas obras. Essa é a regra principal do jogo, uma das principais. Então eu sei como vai ser o meu futuro. Eu não sei aonde eu vou estar. Não sei com quem eu vou estar. Eu não sei se eu vou estar num lugar frio ou quente, alto ou baixo. Eu não sei dessas coisinhas. Eu não sei nada de como vai ser do meu lado de fora. Mas eu sei como vai ser do meu lado de dentro, que no meu entendimento é o que importa. Se eu plantei coisas boas dentro de mim, vai nascer coisas boas. Se eu plantei tormento, dentro de mim vai ter tempestade. É assim. Essa é a lei. Essa é a regra do jogo. Então a gente já pode começar a pensar agora como que vai ser o seu futuro. Pensa, analisa como é o seu pensamento. Analisa como é o seu sentimento. Analisa como é o seu viver. Pronto. Alguns de nós vão ficar com medo mesmo. É a regra do jogo. É a regra do jogo.
Então vocês percebem que com a ideia da imortalidade, por isso que a imortalidade é consoladora, por isso que a ressuscitação de Jesus mudou a história, porque Ele mostrou para todos nós que somos sobreviventes à morte do corpo. Isso muda a forma como a gente vive aqui. Algumas coisas passam a não ter importância nenhuma. Outras passam a ter muita importância. E o que é importante? Aquilo que vai estar dentro de mim. Aquilo que é meu de verdade. Aquilo que eu não vou perder. Tudo que eu posso perder não é meu. E eu sei, estou falando isso porque a gente tem medo de perder uma série de coisas, né? Se a gente pode perder, é porque nunca foi nosso. Então a gente começa a dar importância àquilo que a gente não pode perder, que não é possível perder. Então, gente, a ideia de imortalidade, que a gente lê lá no Evangelho, lê lá no Livro dos Espíritos, e passa reto, sem reflexão, ninguém discute mais. Ninguém discute, não, nós somos imortais, ponto, acabou, próximo assunto. Não! Essa informação traz profundas repercussões positivas para nós. Outra coisa que eu gosto de pensar muito, que eu considero essencial para se viver bem. Nós somos amados. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Eu sei que tem muita gente que só porque a gente erra, tem certeza que Deus nos olha com cara feia. Não é assim que a gente pensa normalmente? Quando a gente erra, a gente acha que Deus vai ficar chateado com a gente? Não é assim que a gente pensa? Essa ideia foi muito útil lá há 1000 anos atrás, porque foi um cabresto que nos ajudou, por medo de ir para o inferno, né? A gente fez um pouco menos de bobagem, só um pouco, né? Mas a gente já andou uns passos. A gente não precisa mais viver com medo. O Pai, gente, nos ama independentemente do que a gente fizer. Se a gente for muito bom, Ele não vai amar mais, porque não dá. Ele já ama infinito. Não dá para amar mais. E se a gente matar umas 10 pessoas, Ele não vai amar menos. Porque Ele ama sem condições. Essa é uma coisa difícil de entender. Eu sei que é. Logicamente até dá, mas sentimentalmente, com o coração, é difícil. Porque a gente passou muitas e muitas vidas martelando na nossa cabeça de que se a gente não for uma boa pessoa, o papai vai ficar bravo. A gente até fala isso para os nossos filhos. Olha, eu não vou gostar mais de você. Mamãe e papai não vai gostar mais de você se você fizer arte. E a gente projeta isso para Deus. Isso não é verdade. A gente precisa jogar essa informação fora. Mas tem que jogar não só da cabeça, mas também do coração. Isso é um pouco mais complicado, mas nós somos capazes de fazer isso. O que eu faço, o que eu não faço, não muda o amor do Pai sobre mim. A gente precisa aprender a viver com isso. O que eu faço muda o meu futuro, porque o que eu faço, tudo o que eu faço gera consequências. Se eu tirar o sapato e bater o meu dedo na parede, vou quebrar o meu dedo, possivelmente. Eu já sei a regra. A parede me castigou? Não. Ela apenas foi uma consequência. Por isso que não há castigo na vida. Há apenas consequências. Porque você sabe como a regra funciona do jogo. Então eu não entendo por que a gente reclama de quebrar o dedo. Alguém não sabia qual era a regra? Percebam? Mas é castigo divino. Não, isso não existe. Deus tem mais o que fazer do que ficar castigando seus filhos.
Tem mais o que fazer, gente. Ele nos ama. E veja, para que serve a consequência? Para eu aprender que não devo mais chutar a parede. Não me faz bem chutar a parede. Dói demais. É só para isso. A dor só serve para isso. Não é castigo. E isso é importante para quando a gente ficar doente, a gente não pensa, eu fiquei doente porque há 10 anos atrás eu fiz aquilo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, gente, isso é só pensando que somos amados. A gente tem muita dificuldade de aceitar o amor do Pai. Tanto que a gente comete o absurdo de se achar abandonado. A gente não se acha abandonado às vezes? A gente não acha às vezes que Deus esqueceu de nós? Só porque a gente ficou doente? Só porque a gente perdeu o emprego? Só porque a gente caiu e quebrou 2 pernas? Isso acontece às vezes. A gente fala, meu Deus, Deus não cuidou de mim. Por que a gente não pensa não se lembra que eu estou numa escola e a escola tem muitos exercícios e quebrar as 2 pernas é apenas mais um? Por que a gente não pode pensar assim? Por que a gente não pode pensar que o professor me deu o exercício que eu precisava? Por quê? Vocês percebem que se eu pensar assim, fica mais leve? Eu quebrei as 2 pernas, eu estou sendo castigado. Mas Deus castiga? Ou Deus quer que eu seja feliz? O meu Deus quer que eu seja feliz. E o de vocês? E a gente aceita quando Ele nos dá uma alegria, gente? Ou a gente fala, meu Deus, está tudo tão bom, acho que vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Se a gente pensa isso, é porque a gente não aceita. É assim, eu sei, gente, eu sei porque faço isso, tá? Eu estou falando de mim também. É assim, se aconteceu alguma coisa errada, bem feito porque errou. Se aconteceu alguma coisa certa, é graças a Deus. Não, é graças a mim. Eu fiz por merecer o bem que eu recebo. Por quê? Porque assim diz a lei. Cada um terá segundo as suas obras. Se eu recebi um conforto, se eu recebi uma paz, se eu recebi uma coisa útil e boa, eu só recebi porque a lei permitiu. E a lei só permite o que tem uma plantação. Vocês percebam como a gente é cruel com a gente? Se a gente recebe uma paulada, é isso mesmo que ontem eu errei. Se a gente recebe uma flor, graças a Deus, Deus é tão bom. Não, Deus não é bom desta forma. Não é desta forma. Ele é bom porque Ele faz a lei funcionar para todos. Aí quando a gente pede para Deus abençoar o quê? Os outros? Tudo bem, Ele abençoa. Abençoa. O Pai, gente, confia tanto em nós. Tanto. E sabe por que Ele confia? Porque Ele sabe quem é que Ele fez. Ele fez cada um de nós. Ele sabe, Ele vê o que nós não vemos de nós mesmos. Ele vê capacidades que a gente não acredita que tem. Ainda nem descobriu. Nem descobriu. E Ele dá o problema para que a gente descubra. Aliás, se alguém se perguntar por que apareceu esse problema na minha vida, uma das respostas que eu gosto muito é porque Ele confia que eu sou capaz de viver isso. E de aprender com isso e ser feliz com isso, inclusive. E não apenas suportar. Porque eu sei que alguns de nós falam assim, bem, eu vou viver isso para acabar logo, para não pagar esse carnê na próxima vida.
Não vai funcionar, viu, gente? Tem que aprender. Tem que aprender, não apenas passar por. Entendem? E tudo isso, toda essa forma de ver nasce do começo. Aqui é uma escola, e na escola tem exercícios para os alunos, que somos nós. Então tudo, absolutamente tudo que acontece na minha vida é um exercício. Eu proponho que a gente pare, nunca mais use a palavra problema e use a palavra exercício. A gente pode pensar, tem um exercício bem grave lá em casa. Bem complicado. Mas não é um problema, é um exercício. Um exercício que eu preciso estudar, que eu preciso ver como que é que resolve esse exercício, o que eu tenho que aprender com ele. E eu vou contar para vocês uma coisa, quando você aprende, o exercício vai embora. Porque, veja, que quando é que o exercício acaba? Quando você aprende. Ele perde o sentido. Ninguém na faculdade faz o exercício de 2 mais 2. Tá certo? Nunca mais você vai fazer exercício de 2 mais 2. Você já aprendeu. Você vai fazer outros exercícios mais trabalhosos. Então, a terceira coisa essencial para se viver bem é saber-se verdadeiramente amado. Deste jeito que eu disse, amado, principalmente se você erra muito. Tem uma prece muito tocante, que eu gosto muito, que diz assim: Senhor, me ame quando eu não mereço, porque é quando eu mais preciso. E Ele ama, principalmente quando a gente não merece, porque é exatamente porque a gente mais precisa. E é isso que a gente tem que considerar. Se eu errei muito, a bondade do Pai é enorme para essa pessoa, lhe dando 1000 oportunidades para que ela se levante. E a gente vê isso nos livros. Pega André Luiz, pega algumas pessoas que estão lá no umbral. O que eles falam? Vamos para frente? Vamos começar de novo? Para de ficar chorando aí, de mimimi, vamos trabalhar? É assim. E Jesus, claro, já nos disse isso, vocês sabem, mas quase a gente esquece. Jesus falou assim para quase todo mundo que Ele curou, que Ele não julgou. Ele falou assim: vai e não peques mais. Tá certo isso? Todo mundo lembra dessa passagem, principalmente no não peques mais. Tá certo? Ninguém se lembra de que antes Ele disse: vai, prossegue, levanta e anda, começa de novo, tenta de novo. Porque não dá para aprender se você não começar de novo. Não dá para aprender a ser feliz, não dá para acertar se eu não levantar do meu erro. Não dá. Então é muito importante a gente observar o conselho inteiro. Não basta a gente ir sem pecar, sem errar. É fundamental que a gente vá. E detalhe, nós vamos errar de novo, 1000 vezes. Mas o que ele quer dizer? Não queira errar. Trabalhe para não errar. Queira acertar. E se você quer de verdade acertar, você estuda o problema. Estuda o exercício. Como que você faz para não errar o exercício de matemática? Estuda. Vê onde você errou. Puxa, errei naquilo lá, era para somar, eu dividi. É assim que você faz. E o que a gente faz com os nossos erros? Nada. Se sente culpado. Fica lá, eu sou o último dos seres. Eu sou muito inferior. Coitadinho de mim. E? O que mais? Quando não culpa os outros. E? Que hora que você vai levantar e ir para frente? A gente é aquele que derrama o leite, senta do lado e fica chorando. O leite até azeda, de tanto tempo que a gente fica chorando.
inútil. Eu não estou dizendo que quando a gente erra, vamos chorar um pouco, é justo. Mas dá um tempo, assim, marca a hora para parar de chorar, entendeu? Aí eu vou chorar só até amanhã, ok? Limpa o leite derramado e vai comprar outro. É assim que se faz. Eu estou reproduzindo o que Kardec disse. Arrependa-se, chorando. Espia, limpa o leite. E repara, compra outro. Está lá. Kardec diz isso. Que nós precisamos nos arrepender, viver as consequências do erro, limpar o leite e reparar. Compra outro. É assim que a gente tem que fazer. Agora, a gente fica lá, sentado, chorando, se sentindo o último dos seres. Sendo que é óbvio, gente, que a gente vai errar. É óbvio. Ninguém é perfeito. Nós vamos errar mais de 1000 vezes cada exercício. Por quê? É isso que se espera de um aluno. Que ele erre, para que aprenda. Olha a criança que está engateando. Rarissimamente vocês vão ver uma criança que levanta e anda, sem cair nenhuma vez. Isso é muito difícil. A gente cai, engatinha, levanta, cai. Engatinha, levanta, cai. Até cair menos. A gente cai até os 80 anos, vai caindo. Você vê que é muito difícil andar. Andar é bastante complicado. A vida inteira a gente não aprende. Então, é preciso incorporar esse espírito de leveza para que a nossa vida não seja tão torturante como a gente faz com que ela seja. Porque a gente dramatiza. Eu não estou dizendo que não existam vidas muito trabalhosas. Muito trabalhosas. Existem. Mas nós pegamos essas vidas trabalhosas e deixamos elas muito pesadas com a forma, por não confiar em nós, não confiar que Deus nos ama, esquecer que é imortal e esquecer que aqui é um lugar de aprendizado. Por isso sofremos. E a última coisa que eu queria dizer, e eu vou esperar vocês falarem, que eu acho fundamental para a gente viver bem, é que a gente tem que saber que a gente é capaz de aprender. Nós temos uma gigantesca capacidade dentro de nós. Nós somos feitos pelo Pai, gente. Um ser perfeito. E não é possível um ser perfeito criar algo imperfeito. Nós não somos defeituosos. Nós somos ignorantes. Simples, criados simples e ignorantes. Ninguém falou de defeituoso, perceba? Por isso que nós somos inteiramente capazes de aprender a ser felizes. Então, olha só, eu acho que a gente tem tudo o que a gente precisa. A gente tem o amor do Criador de tudo. Nós temos o tempo infinito. Nós temos a profunda capacidade de aprender tudo. O que nos falta? O quê? Entender tudo isso. Coragem. E viver assim. Enxergar isso. Mudar a forma como a gente vê as coisas. Escolher ver diferente. Escolher ver o copo meio cheio e não meio vazio. Quando a comida do almoço estiver salgada, prestar atenção que existe comida, ao invés de prestar atenção que está salgada. Quando só tiver jiló, para quem não gosta de jiló, né? Tem gente que adora jiló, comer o jiló sem falar que não gosta. Falar que não gosta faz aparecer outra comida na mesa? Não, né? Então a gente fala para quê mesmo? Alguém consegue me explicar? Por que a gente fala? Por que a gente fala que está salgada?
Para quê? O que a gente ganha? Ai, não, eu vou falar para quem... Porque quem fez saber. Ela sabe experimentar. Espera ela sentar e comer. Espera. Não precisa falar nada. É óbvio que não precisa falar. Então a gente precisa pensar por que fala. São as escolhas que a gente faz. E eu estou falando dessas escolhas, viu, gente? Não estou falando das grandes escolhas, não. Ai, eu vou abrir uma creche. Não estou falando disso, não. Estou falando das pequenas coisas que a gente faz e que estragam a nossa vida. Estragam. E estão nos dizendo que a gente não está entendendo o exercício. Não está entendendo. Aliás, fica imaginando que aqui não é para ter problemas. Não, detesto problema. Desculpa, está no lugar errado. Quem não gosta de problema não devia estar vivo, encarnado. Porque aqui só tem problema, gente. Coisas para resolver. Olha só, muita gente trabalha aqui, né? Por que aqui quem trabalha foi empregado? Vocês sabem por quê? Eu sei. Uma empresa contrata alguém para resolver problemas. Vai contratar você para quê? Se não for para isso. O problema é atender o cliente, entregar não sei o quê, vender não sei o quê, calcular não sei o quê, fazer tal nota. São problemas que a empresa tem e é por isso que a gente é contratado. Se você não resolver nenhum problema da empresa, você é demitido. Desconfie, se você tiver empregado, se ninguém passa nada para você resolver. Você está prestes a ser demitido, possivelmente. É claro, por que eu vou deixar uma pessoa lá pagando se ela não resolve problema nenhum? Faz sentido, gente? Então, resolver problema é ótimo. É muito importante, porque você fica mais capaz, você fica mais útil, você se sente mais útil. Nossa, hoje eu resolvi um monte de problema lá na empresa. Parabéns. Parabéns, você é capaz, você mostrou para o mundo, isso é pouco importante, mas você mostrou para você mesmo que você é capaz de fazer muita coisa boa resolvendo problemas. Viver é resolver problemas. E eu prefiro chamar de exercícios. Mas falei demais. O que vocês acham dessa conversa toda? Faz sentido, gente? É. E onde está a dificuldade? Alguém consegue me dizer? Mudar o olhar, foi dito? É? E qual a dificuldade de mudar o olhar? A partir de hoje. Qual a dificuldade? Bom, a partir de hoje. Quem falou treinar o exercício? É isso. Treinamento, gente. Se pergunte o seguinte: você quer mesmo enxergar a vida de um jeito melhor? Mesmo? Tá, o que você vai fazer a hora que chegar em casa para começar? Porque, gente, sabe aquela coisa? Ah, eu vou entrar na academia para emagrecer. Quando e onde e quantas vezes por semana você vai? É assim que funciona. Se você não determinar essas três coisas, você não vai começar. Vai parar. Nem começa. Tá certo? Então, fica aquelas conversas, aquele lenga-lenga. Não, eu vou entrar na academia. Quando? Aonde? Quantas vezes? É assim que funciona. Então, sem sonhos, vamos com planos. Por exemplo, digamos que você queira reclamar menos. É bom? É bom reclamar menos? O que você vai fazer para reclamar menos? Parar de falar. Não, sim, mas parar de falar já é realizar. Antes de parar de falar, você tem uma coisa para fazer. Você tem que lembrar. É verdade, a gente nunca lembra. A gente se absorve no dia a dia e continua no automático, não é? É verdade. Então, assim, eu sei que todo mundo que reclama gostaria de reclamar menos. Eu sei. Porque é muito chato ser o reclamão, né? Eu sei. Mas a pessoa, quando viu, já falou.
Por quê? Porque esqueceu do seu propósito. O que você faz? O que você faz quando você de verdade quer lembrar de uma coisa? Cada um tem um truque. Eu preciso escrever Aonde? numa cadernetinha. E coloca onde a cadernetinha? Geralmente assim na geladeira, bem fresca. Ah! Pode escrever amanhã. Pode escrever na sua geladeira. O que você vai fazer? Claro, gente. Coloca um papelzinho eu gosto muito de usar o espelho do banheiro, porque você fica escovando o dente, olha para os bilhetes. Entendeu? Ah, eu não posso reclamar. Tá, então você sai do banheiro, você acordou, vai pro banheiro, não falou que ninguém, não conseguiu reclamar ainda. Tá certo? Lembra, não posso reclamar. Você sai do banheiro já ligado. Eu tô falando sério. Mas é sabotar os meninos. Mas é o treinamento. Isso é treinamento. Como você faz treinamento? Exercício. Treinamento. Insiste. Espalha bilhete na casa inteira. Dá certo. Coloca alarme no celular, escrito assim, não reclame. Tô falando sério. Eu quando vou, às vezes eu vejo alguma coisa, eu vou comentar, eu até digito, mas aí vem na minha cabeça, você não pode fazer isso, é uma parte do Isso é treinamento. Gente, existe um ditado que diz assim: se você quer mudar a sua vida, mude alguma coisa que você faz todos os dias. Simples assim. A gente pensa que a gente tem que fazer que nem o Chico Xavier, que fez coisas fantásticas, que nem o Gandhi. Não. Vamos começar devagar, porque a gente muda a nossa vida. Eu tenho um amigo que disse que toda vez que ele era muito magoado, ele ficava 2 anos magoado com a pessoa. Aí ele falou que ele melhorou muito, porque agora ele só fica 1 ano magoado. Ele melhorou muito, gente. 50%. E ele falou que ele até desencarnar, ele vai ficar só 6 meses magoado. Perfeito. E veja, ele está fazendo alguma coisa todos os dias que está funcionando. Então, a grande pergunta que eu lhes faço: vocês querem mesmo ver diferente? Então, vocês precisam decidir o que vocês vão fazer para isso acontecer. Porque assim, mudança não é que nem nos contos de fada. Você acorda num domingo de primavera e tá linda. Não é assim que funciona. Tem que construir tijolo a tijolo. Sim. Como é que a gente aprendeu a ler? Escrevendo cada letra 1000 vezes. Encheu o caderno, 1000 ditados. Da primeira à 4ª série, escrevendo. Sendo corrigido. É assim que a gente aprende, gente. E a gente se ilude como se a gente fosse criança querendo aprender num passe de mágica. Ah, eu quero muito ser bom. Está fazendo o que para isso? Ter ação, né? Pequenas coisas. Lembrando que eu sou capaz, a vida me ama, Deus e a vida é a mesma coisa. Eu tenho todo o tempo, porque eu sou imortal. Então se eu... Puxa, mas está demorando para eu conseguir. Demora mesmo. Porque nós estamos falando de uma construção para a vida toda. A vida é imortal. Para sempre você vai melhorar. Então é trabalhoso. Ser feliz dá muito trabalho. Mas vale a pena, vocês não acham? Kardec perguntou na questão 909 do Livro dos Espíritos se por nós mesmos, a gente, mais ou menos isso, a gente conseguiria, vou falar do meu jeito, ser feliz. E a resposta é terrível. Terrível. É a mais terrível do Livro dos Espíritos, no meu entendimento. Ele diz, sim, com muito insignificantes esforços. Por isso que ela é terrível.
Os espíritos estão nos dizendo, leiam 909, que com pouquíssimos esforços a gente consegue superar todas as dificuldades. E o que nos falta, ele diz? Vontade. Então, eu discordo, a partir de então, refletindo sobre isso, eu discordo que mudar seja difícil. Discordo. Eu comecei a entender que o que é difícil é a gente ter vontade de verdade. Mudar é facílimo quando a gente quer. Facílimo. Nunca fiz exercício na vida. Tenho um ataque do coração e sobrevivo. Todo dia estou na academia. Por quê? Porque eu quero. Só por isso. Por que eu não fiz antes? Porque eu não queria. Simples assim. Não é assim que funciona, gente? Esse negócio de não ter tempo, conversa. Todo mundo tem o mesmo tempo e faz dele o que quiser. E colhe as consequências. Eu não vou fumar também, né? Como a vida inteira. Sim, fumar, mesma coisa. Tudo que a gente faz, viu? Tudo. Quando a gente quer, fica tão fácil. O que mais, gente? O que vocês acham dessa ideia toda? Faz sentido? Se ninguém quiser colocar nada, era isso que eu tinha para dizer. Eu acho que já temos bastante material para pensar, vocês não acham? Não se esqueçam, para reforçar, não considerem que apenas aquilo que a gente não gosta sejam os exercícios da vida. Tudo é exercício da vida. Inclusive aquilo que a gente gosta. Principalmente porque quando a gente gosta, a gente nunca pensa que é um exercício que vai nos ensinar algo e aí a gente fica mais distraído ainda. Então, todas as situações têm o potencial de nos ensinar algo. Fiquemos atentos. Sabem por quê? Mesmo que a gente seja até feliz aqui, o Pai tem tanto mais felicidade para nós, tanto mais, que Ele considera que a nossa felicidadezinha é tão pobre, porque Ele é tão rico, tão abundante, tem tanto a mais para dar para a gente, nos considera tão importantes, porque somos seus filhos, amadíssimos. Mas a gente não acredita nisso. Essa é uma das grandes causas das nossas lágrimas. A gente se considerar nada. E isso porque Jesus fez um esforço muito grande para nos convencer do contrário, quando Ele contou a parábola do filho pródigo, quando Ele contou que nenhuma ovelha vai ficar perdida, Ele estava falando de nós. Nós somos as ovelhas perdidas. E nenhuma e ninguém ficará para trás. Não importa o que a gente tenha aprontado. Ele virá nos buscar. E vai nos ensinar a levantar com as próprias pernas para caminhar. Por quê? Porque Ele conhece a nossa capacidade. Confie em nós. Isso é amor, gente. Olhar para a pessoa e ver que ela é capaz é amá-la também. Ok, gente? Vocês ficam me devendo falar mais comigo, combinado? Muito obrigado pelo carinho, pela recepção, né? E pela oportunidade de falar isso que eu considero uma das coisas mais importantes para a gente refletir, porque isso realmente, entendo eu, muda a vida. Que Jesus nos abençoe. Esqueci da prece.
isso. Você já faz. Ah, sim. Tá. O Edgar, né, além de conversador, palestrante, ele é escritor também, né? Tem um livro que ele trouxe aqui para que a gente possa conhecer. Toda a renda desse livro é dirigida ao SEAC, é Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Bauru. Né? O livro está no salão ao lado. E vou deixar para que ele fale um pouquinho do livro e faça a prece de encerramento para nós, tá bom? Obrigado. O livro é muito singelo, gente. Ele tem... Muitas das coisas que eu disse aqui está lá. Ele tem um monte de ideias sobre a vida. Fala sobre o perdão, fala sobre o casamento, fala sobre amar-se, fala sobre auto-perdão. Tem vários assuntos, todos relativos a como a gente poderia viver melhor, a como transformar a própria vida. E o título, ele é convidativo. Não foi eu que dei o título, porque eu sabia escrever o livro, mas não sabia dar um nome para ele. Né? Aliás, eu tenho dificuldade para dar nome às coisas. Ele se chama Permita que eu fale ao seu coração. Então, se a gente abrir o nosso coração, muita coisa boa vai entrar. Não somente pelo livro, mas porque a vida assim vai aproveitar. Vamos orar? Jesus amigo, é tão bom estarmos juntos, uns dos outros, principalmente quando a gente lembra que nesses momentos o Senhor faz questão de estar presente. Que corações amigos de cada um de nós estão aqui, no desejo de nos ajudar a cada um a tirarmos os pesos da alma, a fazer com que nossos olhos vejam diferente a vida, as pessoas, a nós mesmos. E eu sei, Mestre, que muita luz brilha ao nosso redor nestas horas, porque o Teu amor se faz mais vivo por nós, no desejo de que a gente compreenda, no desejo que a gente se alivie e que a gente entenda que o Teu amor está na nossa vida, dentro de nós, trazendo para o nosso dia a dia um brilho que seria tão bom que a gente visse. E a gente verá. Obrigado por esta hora, Mestre, e que possamos encontrar um lugar dentro do nosso coração para guardar essa luz que chega do Teu coração para o nosso, para guardar lá no fundo, como uma chama que nos faz começar a viver diferente, a querer e a entender que podemos, que somos capazes e que a Tua bondade e o Teu amor vão nos ajudar em tudo sobre isso. Obrigado, Mestre. Que assim seja.